tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Obrigado pela gentileza. Não estava conseguindo enxergar aqui a minha imagem. Precisei também que o som não estivesse sendo transmitido. Então, uma boa tarde novamente a todas e a todos que nos acompanham. É com grande prazer que esse ano nós podemos contar com a participação do Traders Club como nossos apoiadores no Congresso USP. Temos aqui um amigo de longa data, Felipe Pontes, professor também, acadêmico, financista, e o Hugo Queiroz, ambos diretor estratégico lá do Traders Club, ambos para trazer a apresentação de contabilidade, análise de ações, fundamentos quant e quali. Nós que muito felizmente recebemos o Traders Club como uma empresa também de capital aberto agora, e ficamos muito felizes com a iniciativa, né, de ter uma ampla divulgação sobre informações de mercado financeiro, de capitais, de uma forma a integrar o conhecimento acadêmico para fins da análise de investimentos. Então, tanto como professor de finanças falando agora, muito feliz pela participação de vocês, muito feliz pela trajetória da empresa de vocês e muito honrado pelo apoio que vocês nos prestaram esse ano. Felipe, Hugo, por gentileza, fiquem à vontade. Beleza, obrigado, Eduardo. É uma grande honra aí poder contribuir com a USP. Gosto muito do trabalho de vocês, já trabalho junto aí com alguns de vocês há algum tempo. Estou na revista atualmente, na RCF, como editor ad hoc. Estou como co-orientador de uma tese aí também, junto com o professor Múcio, tese de Gabriela. E é isso, é uma grande honra mesmo. Hoje eu estava vendo aqui as lembranças do Facebook. 9 anos atrás, minha primeira participação aí no Congresso. Desde então, não perdi nenhuma edição. Eu vou passar aqui o slide. Eu vou me apresentar rapidamente, e aí eu abro aqui para o Hugo também fazer uma breve apresentação, e aí depois nós começamos, de fato, aqui a apresentação da palestra. Então, eu sou bacharel, mestre e doutor em contabilidade. Eu estive entre 2012 e 2019 na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Finanças e Contabilidade. Como eu disse, participava sempre aqui do congresso como professor. Agora eu não estou com o selinho da universidade, mas continuo participando e tivemos aqui pela empresa a oportunidade de patrocinar também o congresso. Acho que é bem importante as empresas darem apoio às universidades. Aqui nós acreditamos muito no poder da pesquisa científica. Nós temos um laboratório de pesquisa aqui na empresa, inclusive. São 10 pesquisadores com doutorado em áreas diversas, em economia, em contabilidade, em computação, que trabalham diariamente em modelos, em pesquisa, para auxiliar os investidores a investirem melhor. Hugo, faz uma apresentação tua aí também, por favor. Claro. Obrigado, Eduardo e Edgar, e todos que estão aqui nos acompanhando, né? É a primeira vez que eu participo de um congresso, então fico muito agradecido pelo convite e por poder estar aqui participando e discutindo com vocês. Bom, comecei minha trajetória no mercado em 2006, então tenho aí praticamente 15 anos de mercado financeiro, tempo todo em renda variável. Fiquei 15 anos na Caixa Econômica Federal, boa parte desses 15 anos fazendo gestão de fundos de investimento, novamente com foco em renda variável. Contribuí, ajudei para desenvolver o método de gestão de portfólio do banco e também ajudei a desenvolver a parte de filosofia de investimento, né, dos fundos da Caixa. E então construímos lá uma parte de Equity Research Buy Side, né, que é a parte de pesquisa de ações e setores para ajudar a fortalecer as decisões do fundo. E desde o ano passado estou aqui no TC ajudando a construir o TC Matrix, né, plataforma fundamentalista do TC, trazendo um pouco dessa experiência, dessa vivência de 15 anos aí para ajudar todos os investidores, pessoa física, a terem acesso a uma informação de qualidade, terem acesso aí a informação que geralmente nos últimos anos a gente
só via investidor institucional ou estrangeiro, né? Então, o objetivo de democratizar do TC me cativou, me conquistou e fez eu aceitar a proposta, o convite do Pontes, do Buca. E estamos aqui hoje, né, participando com vocês aí do Congresso. Então, muito obrigado aí. Eu acho que essa é a introdução. Boa. Acabei de perceber que está o link do meu currículo Lattes, mas eu ouvi falar que o Lattes não está mais funcionando, né? Então, eu espero que volte a funcionar, que dá um trabalho danado fazer esse currículo novo. Deixa eu passar aqui. Então, para quem não conhece o TC, só uma explicação rápida aqui, nós somos uma comunidade de investidores, inclusive nosso IPO foi hoje na Bolsa, nós acabamos de entrar na B3, terminei lá o IPO, vim correndo para a reunião das revistas que teve hoje cedo aqui no Congresso, e agora estamos aqui. O TC é uma comunidade de investidores, para quem é mais acostumado aí, nós somos uma espécie de Bloomberg do investidor pessoa física. Nós temos tudo que o investidor precisa para investir bem. Temos dados, temos notícias, temos inteligência de mercado, temos uma comunidade para trocar ideias, temos cursos dentro da assinatura. Quem faz a assinatura tem acesso a mais de 30 cursos, dá mais de 160 horas de curso. Nós temos cursos gratuitos, inclusive. Hoje, quem fizer cadastro no TC até vai ter um trial aí de 7 dias gratuito para testar a plataforma toda. Temos relatórios de análise. De fato, um canivete suíço para o investidor. Nossa base é a comunidade, e aí nós juntamos a comunidade, que são as pessoas que ficam trocando ideias de investimento, com a inteligência de mercado que nós geramos, com a análise de dados que nós fazemos aqui, com a educação financeira por meio dos cursos e textos. Então, esse é o canivete suíço que vocês precisam para investir bem, investir de forma independente, sem precisar de muita ajuda de terceiros. Então, disclaimer tem que sempre fazer, né? Esse material aqui, essa palestra é totalmente educacional, apesar de nós trabalharmos no mercado financeiro, nós não vamos dar recomendação de investimento aqui. Tudo que nós falarmos não representa também a opinião do TC, nem do Azuri, nem de qualquer outra empresa que nós estejamos relacionados. É opinião nossa, opinião própria, então não tomem isso nem como recomendação de investimento, nem como uma opinião das empresas que nós estamos relacionados. A pauta que nós preparamos aqui para essa palestra foi a seguinte: eu vou começar falando dos passos gerais para a análise de uma empresa, que é o que eu sigo aqui. Depois eu vou mostrar como vocês podem ter uma visão geral do mercado, e aí depois o Hugo entra falando, fazendo uma aplicação prática, fazendo uma análise da Minerva SA, a antiga Minerva Foods, que é uma empresa listada na bolsa aí do segmento de proteína animal. Então, como é que eu faço para analisar uma empresa? Não tem nada de muita novidade. Esse é o processo que eu sigo há 12 anos, que eu estou na bolsa, estou investindo na bolsa. E, antes de tudo, eu preciso ter um processo de filtrar empresas, né? A gente não tem como analisar todas as empresas da bolsa. Ninguém consegue fazer isso, a não ser que seja um mutante. Eu, particularmente, sempre tive uma carteira muito concentrada. Minha carteira sempre foi muito, muito concentrada mesmo. Eu tinha 90% da minha carteira alocada em 2 ou 3 ações. Especialmente na época que eu tinha Magazine Luiza e Drogasil na carteira, aí era como se fosse um buraco negro. Elas iam absorvendo toda a participação das outras empresas, que não paravam de subir. E eu seguia esse fluxo, eu não estava nem aí para isso, porque era o meu dinheiro, então eu não estava preocupado com volatilidade, nem fazia um controle de risco mais forte. Em 2018, 17 para 18, eu resolvi montar o meu clube de investimentos, junto com o professor Leandro Martins, da UFPB, e o professor Zé Elias, da UFES, e aí o controle de risco passou a ser mais rigoroso, né? Porque agora não era só mais o meu dinheiro, tinha o dinheiro da minha mãe, da minha irmã, da minha noiva, de alguns amigos próximos, então eu tive que fazer um controle mais efetivo de risco. Mas antes de chegar nisso, de fazer esse controle mais efetivo de risco, eu não vou falar disso nessa palestra aqui, né? Mas se vocês quiserem depois perguntar, fiquem à vontade também. Eu preciso montar a carteira. Como é que eu monto a carteira se eu tenho um monte de empresas na bolsa, centenas? Primeiro passo, você tem que fazer um processo de screening, de filtrar as empresas.
Eu tenho o meu processo específico de screening, não vou compartilhar aqui com vocês uma planilha detalhada de como eu faço o screening, mas eu vou dar uma ideia. Deixa eu marcar o tempo aqui, senão eu falo demais. O que é fundamental para mim? Eu me baseio sempre nos 3 pilares básicos ali da análise de balanço. Rentabilidade, liquidez, endividamento e solvência. Eu foco no clássico. O clássico resolve a maior parte dos problemas. Só que eu dou um peso muito forte para o ciclo de vida das empresas. Minha tese de doutorado foi relacionada com o ciclo de vida das empresas, né? Então, a gente tem um monte de evidência que mostra que empresas em estágio de crescimento, empresas maduras, elas costumam ter um desempenho melhor do que as demais. Então, eu coloco um peso muito forte no ciclo de vida. 80% da minha carteira, basicamente, ela é composta por empresas que estão nesses 2 estágios. Crescimento ou maturidade, especialmente maturidade, mas isso depende muito do ciclo. Hoje eu estou com uma carteira muito montada para empresas de crescimento, mas normalmente eu fico com uma grande parte com empresas de dividendos. E aí, dependendo do ciclo, eu faço uma troca. Como eu acho que a Bolsa vai voltar muito forte em breve, já deu uma subida forte aí recentemente, mas eu acho que ainda tem espaço para dar uma subida forte para os casos mais de consumo local, empresas de crescimento mais forte, eu estou com uma carteira bem montada para isso. E aí, normalmente, eu também reservo 20% ali da carteira para casos mais complexos, empresas de turnaround, que passaram por fraude, por coisas desse tipo, já está se resolvendo, então eu aproveito para tentar montar uma posição nesses casos aí, com um controle de risco bem feito, de modo que eu tenho uma chance muito baixa de perder dinheiro, mas tenho uma chance muito alta de ganhar bastante dinheiro. Então, eu reservo ali 20% da carteira para tiro, porrada e bomba. O que tiver aí de caso complexo, que eu acho que vale a pena assumir o risco, eu vou lá e monto esse bookzinho ali de 20%. Você pode escolher o filtro que você quiser. Isso é muito pessoal. Existem vários filtros aí que, inclusive, tem testes científicos, aqui no Brasil até, os filtros de Benjamin Graham, a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, que apesar do nome não é uma coisa de charlatão, é de fato uma boa metodologia para você começar a fazer um processo de screening. F-Score, vocês devem conhecer aí, o F de Piotrowski. Tem o G-Score também, que eu esqueci agora o nome do criador dele, é um gestor de fundos. Então, tem várias metodologias que vocês podem usar para fazer um processo de screening. E aí você pode ir adaptando para o seu interesse, o seu objetivo, para o seu perfil como investidor, de modo que você consiga reduzir a sua amostra e aí você poder focar em algumas empresas e escolher quais são as melhores para investir. Passado disso, aí você precisa começar a analisar as empresas. E aí é onde eu vou chegar agora, que é esse ponto 2. Quem conhece o livro do professor Eliseu Martins, os livros dele de análise das demonstrações contábeis, né, o análise didática e o análise avançada, recomendo fortemente quem não tem esses livros, compre. São os 2 melhores livros que a gente tem de contabilidade no Brasil e estão, na minha visão, entre os melhores do mundo. Nem parece, vai soar meio feio isso, síndrome do cachorro vira-lata, mas nem parece que é um livro brasileiro. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem livros mais relacionados com finanças, que você vê que tem prática ali dentro, que tem a vida do autor. Normalmente a gente pega livros aí, são focados em fórmulas, e fórmula é só uma fórmula. O que eu quero ver nos livros é a vivência do autor, como é que ele usou aquilo na prática. E esse livro do professor Eliseu é o que mais se aproxima desse padrão de livro que eu acho que é legal. Aqui no Brasil a gente ainda tem poucos livros assim. Vou dar um spoiler também, em breve eu devo lançar um livro junto com o professor Orleans, que tem essa pegada aí, eu anuncio nas redes sociais. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar o relatório de auditoria. Por quê? Porque se tiver alguma coisa muito ruim ali nas demonstrações contábeis da empresa, eu vou saber por ali pelo relatório de auditoria. Então, quem analisava Grendene, por exemplo, sem olhar o relatório de auditoria e sem olhar o formulário de referência, provavelmente não sabia de uma questão lá que todas as empresas basicamente estão reconhecendo um recorrente disso, que é o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. A Grendene reconheceu a primeira parte disso no terceiro trimestre de 2019. Terceiro trimestre de 2019. E essa pequena partezinha que a Grendene reconheceu compôs ali 33, um terço do EBIT dela, uma aproximação para o lucro operacional.
e aí a ação subiu. Eu lembro esse dia, eu tinha viajado, inclusive, eu tinha acabado de chegar aqui no TC, em setembro de 2019, e eu tinha viajado para dar uma palestra, eu não lembro onde, eu acho que foi no Rio Grande do Norte, na UFRN. E aí foi o dia que a Grenene divulgou o balanço, divulgou de manhã cedo, e aí quando eu cheguei lá em Natal, abri o meu aplicativo, fui ver como é que estava a bolsa, a ação da Grenene subindo pesado. Aí eu, putz, isso aqui está exagerado. Está subindo assim por causa do não recorrente que a empresa reconheceu. Não tem uma coisa, não tem uma novidade que justifique essa subida de preço. Até porque eles têm muito mais não recorrentes para reconhecer no futuro e eles não estão reconhecendo. Então, nessa época, eu aproveitei para zerar minha posição de Grenene, e ainda bem, porque ficou meio de lado até hoje. E aí a auditoria já vinha alertando eles e que eles deveriam reconhecer isso, estava como aqueles principais assuntos de auditoria. E a Grenene reconheceu só um pedaço e depois não reconheceu mais, e eles ficaram, se não me engano, 6 trimestres levando ressalva da auditoria, porque eles não tinham reconhecido esse não recorrente. E aí, quem não lê o relatório da auditoria não sabe nada disso, o que está acontecendo, fica completamente por fora. Quem olha só o número puro não consegue ver o que está por trás. O número sozinho é só um número. O número sozinho não vale de nada. A gente tem que ver o que é que está por trás. Qual o fundamento está por trás dos números? Nesse caso da Grenene, era uma coisa não recorrente que eles reconheceram só um pedaço e não queriam reconhecer o resto. Até hoje eu não sei muito bem por que eles não queriam reconhecer aquilo. Tinham algumas expectativas com relação ao porquê. Eu achava que eles não estavam querendo distribuir dividendos, não estavam querendo, porque eles estavam começando a investir no mercado imobiliário, e eu achava que eles queriam fazer algumas aquisições. A Grenene tem várias restrições para distribuir dividendos, eles têm muito caixa, mas tem muito benefício tributário que faz com que eles não possam distribuir dividendo. Então, tem um montão de caixa ali para ser gasto, mas eles são muito conservadores. E aí vai ficar daquele jeito, com a rentabilidade caindo, já que a Selic tá baixa, né? Como eu vou subir, mas a Selic não está lá em cima para remunerar esse caixa que eles têm. Então, o relatório de auditoria é bem importante para você captar esse tipo de coisa. Se você não quiser ler o formulário de referência todo e sair procurando coisa lá, o relatório de auditoria já dá uma ajudinha nisso aí. Depois eu vou olhar os números sem fazer nenhuma conta. A análise, basicamente, é uma análise horizontal e vertical sem fazer nenhuma conta. Eu tenho aqui no TC Matrix o sistema já que calcula, faz ali análise horizontal e vertical, mas eu gosto de fazer a análise só no olho mesmo. Por que isso? Porque isso vai fazendo com que eu tenha dúvida. Quando eu analiso uma empresa e eu não tenho nenhuma dúvida, ou eu não fiz análise bem feita, ou aquele caso ali está muito bom, está tão bom que provavelmente a empresa já está muito bem precificada e não tem nenhum upside adicional. Eu lembro que via varejo, quando eu comecei a analisar ali, logo depois que mudou a gestão da companhia, eu saía com 3, 4 páginas de anotações só nessa análise horizontal e vertical que eu fazia sem fazer conta. Eram várias dúvidas que eu ia tendo e ia anotando no papel, no Word, no caso. Ia anotando no Word, e aí depois que eu finalizava tudo, o processo todo, é que eu ia tentar responder essas dúvidas. Então, esse ponto 3 de fazer análise horizontal e vertical sem fazer nenhuma conta, para mim é muito importante para isso, para eu ter dúvida em relação aos números que a empresa está apresentando. E aí, depois disso, é que eu vou calcular os indicadores clássicos ou os não tão clássicos assim, setoriais e coisas desse tipo. E aí, quando eu faço essa análise por índices, aí eu começo a conseguir ter algumas respostas para as dúvidas que eu anotei, ou até mesmo eu vou ter outras dúvidas, aí eu anoto e vou deixando reservado. Então, feito esse ponto 2, 3 e 4, eu desço para tirar as dúvidas. Como é que eu faço para tirar as dúvidas? Aí eu vou nas notas explicativas, vou no formulário de referência, vou ler o release de resultados, vou ler o relatório de administração, e aí eu começo a resolver algumas daquelas perguntas que eu coloquei. Geralmente a maioria. As que sobraram, eu vou para a teleconferência de resultados, que é o ponto 7 aí, o call de resultados, para tentar responder o restante. Eu não lembro se foi o professor Bruno Salotti ou outro, mas eu acho que foi o Bruno Salotti. Num evento do CPC em 2019, eu lembro bem porque foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu fui nesse evento do CPC e ele comentou que tinha uma pesquisa que mostrava que os analistas levam 15 minutos para analisar uma empresa, o balanço da empresa quando ela divulga resultado. 15 minutos eu acho que eu não leio nem, não faço nem esse ponto 2 aí que eu coloquei.
são analistas de release. Os caras não vão ali olhar os números, olhar a nota explicativa, eles não fazem isso. E por que é que eu deixo o release por último? O release é uma peça de marketing. É uma peça de marketing, e aí se eu leio o release primeiro, eu vou ficar enviesado. Então, eu gosto primeiro de montar a minha opinião, depois que eu montei minha opinião, beleza, tenho uma opinião sobre esse balanço aqui, aí eu vou ler o release, eu vou olhar a opinião dos outros, eu vou ler relatório, mas só depois que eu formei minha própria opinião para não ficar enviesado. Eu trouxe aí do lado um recorte do nosso sistema de inteligência de mercado, o Mover, tem notícias e inteligência de mercado. Quando tem balanço da empresa divulgado, eles divulgam o consenso e o que foi realizado. Nesse caso aqui, foi o segundo trimestre de 2020, ano passado, na Iguatemi. E aí vocês podem ver que o Iguatemi reportou esses números todos muito acima do consenso. EBITDA reportaram 114 milhões e o consenso era 29 milhões. Receita líquida, 160 milhões contra um consenso de 68. Lucro, 46 milhões contra um consenso que era um prejuízo de 32 milhões. E aí uma pessoa aqui da empresa me chamou na hora para ver isso aí. Pô, ó, essa Iguatemi aí tem umas ações, veio muito bom o resultado. Aí, primeira coisa, pô, como é que veio muito bom o shopping no segundo trimestre de 2020? Foi o trimestre que pegou ali completo a pandemia, né? Eu pedi para ele abrir o balanço, dei um Ctrl F em umas palavras-chave e não encontrei nada. Aí, pô, parece que foi bom mesmo. Aí pedi meu Uber e fui para casa. Só que eu vim no caminho pensando. E aí eu não aguentei. Quando cheguei em casa, abri meu computador e fui mexer lá no balanço. E aí encontrei um monte de coisa que justificou essa distorção. A empresa fez linearização nas receitas, então ela reconheceu receita que teoricamente, uma parte dela, muita não, mas uma parte dela provavelmente não ia ser receita de verdade, ou ia ser perdida, né? Ia se tornar ali uma perda. A empresa não fez provisões muito altas, a própria CVM recomendou que não fossem feitas provisões, porque provavelmente seria um choque temporário de liquidez dos clientes. Então, no final das contas, a empresa reconheceu uma receita muito alta, geração de caixa muito baixa, negativa, caixa operacional, provisões não foram feitas, ou seja, o lucro ficou muito acima do que o mercado esperava prejuízo, e a própria liquidez da Iguatemi ficou muito alta porque contas a receber explodiu. Eles colocaram lá que os atrasos nos aluguéis estavam negativos, que não faz sentido, né? Porque a conta foi feita de forma equivocada. Então, esses detalhes aqui você só pega se você for olhar o número por dentro mesmo. Se você for só olhar os números ali, o release, você vai ver essa beleza toda aí, mas tem que olhar por dentro para entender o que aconteceu de fato. Deixa eu mostrar para vocês agora rapidamente a nossa plataforma aqui, como é que eu faço para usar, e aí depois eu volto para o Hugo para ele apresentar o caso da Minerva. Então aqui, pessoal, é o nosso sistema, essa aqui é a nossa Bloomberg da pessoa física, o TC. Quando você entra de cara, essa aqui é a home. Aqui tem os expressos, que são 3 jornaizinhos, 3 newsletters que saem por dia, uma de manhã, uma de tarde e uma à noite, falando o que aqui está acontecendo no mercado. Aqui algumas das principais notícias. Aqui são trade ideas, as pessoas compartilham suas ideias de investimento. Aqui está a nossa rádio tocando, é a primeira rádio exclusiva no mercado financeiro aqui no Brasil. Ela fica tocando de 8 da manhã até 19 horas, tem dia que vai até mais tarde, mesclando música de qualidade, quem gosta de música fica ligado aí na rádio o dia inteiro, e conteúdo de finanças e economia e investimento no geral. Aqui tem uma agenda desse lado direito. O Move é a nossa parte de inteligência de mercado, tem as notícias aqui, vão saindo vários snaps, são essas manchetezinhas. Algumas delas são nossas, outras nós temos modelos que ficam minerando na internet. Quem quiser assistir a rádio é só vir aqui, Station. Tem os programas gravados aqui também, antigos. Trade Ideas, vocês vão ver aqui as ideias de investimento das pessoas. Eu até postei uma hoje. Se eu vier aqui no meu perfil, dá para ver aqui minhas Trade Ideas. Ó. Eu postei uma sobre, ainda agora, 2 da tarde, eu postei que eu estou começando a montar a posição em BR Partners. O Hugo está meio
O Hugo não achou que eu não devesse fazer isso não, mas eu fiz. Nós temos uma visão diferente aqui nesse caso. Aqui tem um painel de cotações. Se vocês clicarem no painel de cotações, vai aparecer aí. Apareceu o painel? Tá abrindo. Aqui é o painel de cotações, você monta do jeito que você quiser, esse é o meu. Eita danada, o PC está subindo 21% agora. Aqui são as ações que eu acompanho mais de perto. Então, coloco tudo aqui e eu vou acompanhando. Dá para colocar índice, maiores altas, maiores baixas. Você monta do jeito que você quiser o painel. Aqui são as opçõezinhas que eu estou de olho. O Matrix é o nosso sistema de análise fundamentalista. Esses indicadores macro aqui são proprietários nossos. Foi a nossa equipe do TC Labs que desenvolveu. Esses indicadores eles têm desempenho melhor do que o da FGV e melhor do que o EPU, que é o Índice de Incerteza Política e Econômica mais conhecido do mundo. Fomos nós que desenvolvemos aqui, nós temos os pesquisadores com doutorado em economia, contabilidade e computação, que desenvolvem isso aqui tudo. A imposto de renda, tem a parte de imposto de renda, para quem precisa declarar imposto de renda, fazer DAF, etc. Carteiras recomendadas, aqui é um serviço nosso que gera essas carteiras recomendadas. Aqui nós temos relatórios de, acho que 10 casas de análise hoje. Alguns deles são gratuitos, por exemplo, os do BTG e os da XP, vocês podem acessar gratuitamente. Aí os outros, só quem tiver assinatura. Academy é a nossa parte de cursos, todos os nossos cursos estão aqui. Nós desenvolvemos internamente esse sistema aqui, LMS também. Aí aqui tem os canais, canal por temas, todo tipo de gosto aqui tem. E aqui é o chat. Então, deixa eu voltar aqui para o slide, e aí o Hugo vai continuar falando o caso da Minerva para vocês. Hugo, eu vou parar de compartilhar aqui, e tu compartilha a tua tela para mostrar o caso da Minerva. Então, o Hugo vai mostrar uma breve análise fundamentalista da Minerva para vocês. Vai lá, Hugo. Obrigado, Pontes. Abre o microfone aqui. Obrigado, Pontes. Valeu aí. Vai ser difícil explicar depois dessa aula aí de como avaliar uma companhia, né? Usando o Matrix aqui, mas vamos tentar. Primeira coisa que o Júlio já perguntou ali, né? Demonstra o beta das ações? Sim, o Matrix tem lá o beta das últimas 52 semanas, tá, Júlio? Primeira pergunta que eu já vou deixar no ar, depois que a gente passar aqui pela avaliação de fundamentos da Minerva, que vocês mandem no chat aí se a empresa é de growth ou de velho. Então, a gente passando por esses fundamentos ali e depois fazendo uma breve análise de preço, vocês me mandem aí, ou durante a apresentação também, se é de growth ou velho. E aí a gente fecha a discussão depois. Compartilhar com vocês a tela. Então, o Pontes tinha colocado, mostrado para vocês essa carinha do Matrix aqui dentro da plataforma. Começando aqui a página inicial, ela mostra o resumo das informações. E, Júlio, o beta da empresa lá dos últimos 5 anos está aqui, 0,69. Tá importante, depois da avaliação de fundamentos, que a gente até volte aqui para discutir se realmente é 0,69 ou não. Fazendo essa breve análise, dá para a gente ter uma ideia. Nós temos algumas abas aqui, desculpa, mais qualitativas e mais quantitativas. Então, a parte de eventos, acionistas, alguns outros pontos de técnicos de mercado estão aqui nessas abas adicionais, derivativos, acionistas e eventos. E a parte ali, mais da análise da companhia e dos fundamentos, estão aqui no Brain, Fundamentos e Valuation. Então, vamos começar a discussão, até pelo método que eu gosto muito de usar, né? Eu primeiro começo a olhar o que a empresa está entregando ali, depois de fazer, óbvio, toda a leitura da parte qualitativa dela, o mercado, entender as projeções, entender como é a dinâmica do setor, a gente vem para os fundamentos. Então, na parte de fundamentos, a gente consegue aqui na aba de resultado fazer a primeira parte da análise, né? Então, a gente tem a companhia entregando nos últimos 12 meses, na análise horizontal, um crescimento de 13% de receita. Quando a gente vai avaliar e analisar o comparativo com o PIB ou com alguma dinâmica global, de crescimento global, mostra que a companhia entregou um growth acima desses 2 pontos. Então, já mostra aí que ela tem respondido bem em relação ao geral da economia global e nacional, lembrando que é uma empresa exportadora. E aí a gente precisa depois fazer uma comparação com os pares e como está a dinâmica
do mercado. O que eu posso dizer para vocês é que a dinâmica de mercado, em termos de crescimento, está abaixo do que a Minerva entregou, então ela tem uma posição de mercado relevante, tem ganhado market share, então é importante frisar. Outro ponto importante é a questão da alavancagem financeira, alavancagem operacional, desculpa, que a gente consegue ver aqui quando a gente olha o resultado antes de finanças e tributos, crescendo 23%. Então, mostra que a companhia teve um bom nível de mercado, com 13% de crescimento. A gente viu uma alavancagem operacional mostrando que a empresa teve uma boa gestão, um bom track record, que a gente fala, da parte operacional da companhia. Isso fez com que o lucro tivesse uma forte alavancagem financeira, né? Então, a gente tem uma empresa com uma alavancagem completa aqui, bem robusta. Então, saiu de um prejuízo, reverteu um prejuízo de 100 milhões, né, de 2019 para 2020, para quase 4.000% aí de expansão do lucro, mostrando que a companhia efetivamente está alinhada em termos de estrutura de capital, aparentemente tem esse reflexo, gerou um benefício adicional. Não podemos esquecer que toda empresa de exportação tem alguma política de hedge, e isso acaba beneficiando também o bottom line, né? Então, a gente teve uma análise de top line boa, a parte operacional também mostrando uma boa execução, e a gente fecha ali com a alavancagem completa da companhia. Então, esse é o primeiro panorama aí de uma análise de fundamento, mostrando que a companhia está bem robusta. Não esqueçam das perguntas que eu fiz para vocês aí no início, tá? Segunda etapa da avaliação, que eu gosto de seguir, é ir na parte de valuation ali para entender como é o comportamento das margens, o que a empresa vem entregando. Então, a gente vem aqui na aba valuation, vai na parte financeira e desce para as margens operacionais. Então, a gente vê que a companhia, em termos de margem EBITDA, tem um comportamento bem reloginho. Então, a gente vê de 2012 até 2017 um nível de margem média entre 9%, a margem EBITDA. Teve uma forte queda aqui de 17 para 18, e aqui foi um evento de aquisição das plantas da JBS na América Latina, tanto a Argentina quanto o Brasil. Então, isso comprimiu a margem no primeiro momento, mas depois mostra que a empresa voltou para aquele nível. Então, o que isso sinaliza? Que a empresa é um reloginho em termos de gestão operacional. Isso é muito importante para a parte de fluxo de caixa que a gente vai ver lá na frente, tá? É importante sinalizar que a empresa é um business de spread. Ela compra o gado, repassa os seus custos e põe uma margem adicional. E por ser proteína bovina, a gente tem ali uma carne, uma proteína mais premium, então ela consegue sempre repassar seus custos. Esse é o reflexo na margem, então é um reloginho ali dentro. Então, eu gosto bastante de fazer esse exercício, mostrando que a companhia tem um bom track, uma boa gestão operacional. Na sequência, eu venho para a parte de rentabilidade, né, seja ROIC e ROIC, para entender como está a gestão, o resultado da companhia frente ao mercado e frente à sua execução operacional. Então, se a gente pegar dos últimos anos para cá, mostra que efetivamente a Minerva tem feito um belíssimo trabalho, né? Então, a gente olha a parte de ROIC dela ali de 2017 até 2020, ele saiu dos 12% para 23%. Então, mostrando que a companhia efetivamente tem entregue uma boa, tem ocupado o mercado, entregue uma boa gestão operacional. Então, mostra que a condução aqui vai muito bem. Então, a primeira parte dos fundamentos que a gente fecha é essa. A gente discutiu o crescimento, que é muito importante. Quando a gente vai fazer uma avaliação de fluxo de caixa, é um dos pontos relevantes para determinar um valor, estipular um valor-alvo. A discussão sobre preço e valor justo vem daí. Então, o crescimento está ali sendo discutido e avaliado. Outro ponto que a gente passa dentro dessa primeira etapa são as margens, para mostrar o que pode ser de fluxo de caixa potencial, né? Então, a gente viu que a Minerva tem crescimento, a Minerva tem boas margens, dado o segmento, né? Um setor de proteínas, commodity, geralmente as margens são menores, mas a gente vê o que a Minerva consegue repassar e vê o resultado disso, se ela agrega valor ou não ao acionista. A gente viu que o ROIC é muito forte e o ROI também foi para níveis de 67, ou seja, a companhia entrega valor para os seus sócios. Então, esses 3 pontos são, vamos dizer assim, muito robustos para a discussão de fundamento, e aí a gente vai para a etapa seguinte, que é a parte de geração de caixa. A gente volta aqui para os fundamentos, a aba de fundamento, e a gente vem analisar efetivamente
a geração de caixa da companhia. Vamos primeiro no fluxo de caixa tradicional, ali na parte de o indireto, né, que puxamos ali dos balanços da companhia divulgada, e a gente vê que a empresa vem constantemente melhorando a geração de caixa operacional. Tinha 500 milhões ali de geração, veio para 1 bi 300, 1 bi 700 e 3 bi 200, mostrando uma robustez no fluxo de caixa operacional. Nós colocamos no Matrix também uma tradução desse fluxo de caixa para um DCF. Então, fica aqui na aba de destaques, que a gente chama, e mostra a tradução daquele fluxo de caixa operacional indireto para fluxo de caixa do DCF, para começar a criar a visão crítica e analítica sobre um DCF para o usuário. Tá? Então, aqui a gente vê o fluxo de caixa livre da companhia, a gente começa no NOPAT, né? Pega o EBIT, vê o NOPAT, e vai fazendo os devidos ajustes, né? A parte de depreciação, CAPEX e o efeito de capital de giro. Tá? Nos últimos anos, ela teve um ganho, um ajuste muito forte de capital de giro, justamente pela adequação das plantas que ela fez da aquisição da JBS. Tá? Então, ela teve um ganho representativo disso. Os tributos, efeito, e aí a gente fecha com o fluxo de caixa da firma efetivo, que é exatamente a tradução daquele fluxo de caixa operacional em quanto vai gerar de valor para o acionista. Então, a gente vê que a empresa tem uma forte geração de caixa nos últimos anos, reflexo de um bom patamar, vamos falar assim, uma boa dinâmica de mercado, que está ali no top line dela, uma boa gestão operacional e entrega agregação de valor para os sócios. Tá? Outro ponto importante é a conversão desse caixa, que aqui a gente já sinaliza o FCO sobre EBITDA. Então, a empresa vem melhorando significativamente de 17 para cá, mostrando ali que o business, que ela se adequou, né, à dinâmica nova, e isso traz aí uma percepção de valor muito forte para os sócios. Tá? E fecha a etapa de avaliação dos fundamentos na questão de endividamento, estrutura de capital. Quando a gente volta na aba de valuation, vamos ali para a parte de financeiro novamente, e eu gosto muito de olhar, primeiro, perfil da dívida, mostra a composição da dívida da empresa, bem longo prazo, então mostra que essa geração de caixa dá um conforto muito grande para endividamento de curto. A empresa vem melhorando essa dinâmica, né? Estava com 22% ali, depois subiu para 35%, normalizou para 19%, e sempre 80% em longo prazo. E agora, no primeiro trimestre do primeiro semestre, a empresa alongou ainda mais, então a gente deve ver uma melhoria adicional nesse ponto. O passo seguinte, eu gosto também de olhar os índices de liquidez para ver se existe o conforto em termos de liquidez sobre as obrigações. Então, a companhia tem ali um índice de liquidez muito saudável no corrente, desde sempre capitalizada com caixa para enfrentar ciclos. Aí é um business de ciclo aqui, tá? Então, tem ciclos de alta, ciclos de baixa, que vai trazer a dinâmica de crescimento. Mas a margem, como a gente falou, é bem resiliente, um nível ali próximo de 9% na margem EBITDA. Então, mostra que a empresa tem um controle bom, mas precisa ter essa liquidez para fazer frente a alguma obrigação, caso a dinâmica de ciclo seja negativa. Então, é bem confortável. Ela fez recentemente, nos últimos 2 anos, alguns aumentos de capitais, então fortaleceram ainda mais aqui. Fecho nesse lado com a dinâmica de dívida líquida EBITDA, e aí mostra sensivelmente o reflexo daquela geração de caixa, do aumento de capital e da adequação do perfil. Então, a gente vê de 2017 para cá, ela saindo de 5 vezes para 2,4 vezes, mostrando uma belíssima gestão operacional, e isso se refletindo na adequação da sua estrutura e reduzindo bem assim o risco financeiro, que é importante também todo investidor conhecer e saber, para ter uma ideia assim, comprei uma empresa boa, mas pode ser que ela tenha algum risco financeiro adicional. E aí é importante a gente ir aqui no Brain para fechar essa sensibilidade de risco financeiro com o nosso indicador de risco de insolvência. Então, ele mostra exatamente que a Minerva está bem abaixo da média do setor, que é de 27%, mostrando todo aquele caminho que a gente passou aqui dos fundamentos. A gente falou de crescimento, então a empresa vem crescendo a receita, vem fortalecendo a sua gestão de margem, forte geração de caixa, conversão robusta, endividamento com isso caindo. E o que acontece? A empresa não precisa mais fazer ampliação de capacidade. A última pernada foi em 2017. Como ela não tem projetos adicionais,
toda essa desalavancagem e forte geração de caixa vira o quê? Dividendo na veia para o investidor. Não é resultado disso, né? O ano passado, a companhia teve o maior yield da Bolsa. É impensável, nesses 15 anos, eu nunca tinha visto um frigorífico pagando quase 15% de dividend yield. Tá? Então, a análise desses fundamentos já dá a impressão para o investidor que usa o Matrix, essa empresa aqui está numa boa dinâmica de crescimento, tem uma boa gestão operacional, vai desalavancar e gera muito caixa. Ele já começa a fazer o raciocínio crítico dele de, posso ver um dividendo interessante aqui. Então, você fazendo essa primeira avaliação, já entende que a companhia está num outro patamar, gera muito dinheiro e agrega valor, obviamente, e distribui caixa. Tá? Então, a gente vai ver isso recorrente. Ponto também de projeção aqui, aí ajuda já o passo seguinte do Matrix, que ainda não está aqui disponível, mas nós já estamos desenvolvendo, que é justamente a implantação de um DCF aqui para você projetar, para os investidores projetarem aqui. E aí o Brain vai ajudar nessa dinâmica. O Brain, ele traz aqui a expectativa de faturamento para esse segundo tri da companhia, é um crescimento de 26% de receita. Então, com todo esse dado que nós fizemos aqui, passando por margens, passando por geração de caixa, endividamento, estrutura de capital, o investidor no DCF ele vai conseguir fazer a projeção de um valor justo da companhia. E o Brain ele vem para ajudar. Ele vai fazer o top line, projetar o top line com o Brain, no primeiro momento, depois usar o CAGR. Eu esqueci de falar isso aqui, de comentar, mas aqui tem um CAGR também, que a gente já quer mostrar para ele, o CAGR de últimos 5 anos. Ele pode usar esse CAGR como parâmetro para fazer uma projeção nova depois do Brain, da expectativa do Brain, que por enquanto é trimestral, mas a gente quer automatizar ela também para um período maior. E aqui as outras variáveis significativas para uma projeção de um DCF. CAPEX sobre imobilizado, capital de giro sobre receita, depreciação sobre imobilizado, que é justamente para criar o raciocínio crítico para o investidor. Quando a gente tiver a possibilidade de projetar, ele conseguir fazer esse fluxo de caixa sozinho, tendo confiança e chegando num valor estimado aí muito justo. Vamos fechar aqui com uma avaliação relativa, e eu acho que aí responde um pouco da pergunta. Deixa eu só fazer um comentário. Vai lá. Claro. Isso aí, pessoal, é uma ferramenta bem útil para vocês aí, quem dá aula de valuation, aula de análise das demonstrações contábeis, e está gratuito. Vocês podem usar à vontade. Nós vamos colocar um monte de outras ferramentas mais avançadas que vão ser pagas, mas eu vim da universidade, né? Então a gente vai fazer aqui uma coisa legal com as universidades. Nós já estamos fazendo várias coisas com as universidades. Quem quiser montar uma liga de mercado financeiro, um projeto de extensão de investimentos na universidade, fala comigo que nós vamos dar todo apoio para vocês montarem. Nós damos curso gratuito, ajudamos a montar o estatuto da Liga de Mercado Financeiro. Se for projeto de extensão, a gente ajuda também a montar o projeto de extensão. Nós temos uma equipe aqui só para isso, só para ajudar as universidades. Nós queremos levar o conteúdo financeiro de qualidade para todas as universidades. Hugo, clica aí no Brain, por favor, de novo. Aí vai em receita realizada ali, na parte de receita, vai em realizado aí. Desce mais um pouco. Boa, beleza. Ó, no primeiro trimestre de 2021, nós estimamos aqui uma receita de 4,8 bi e a receita realizada foi 5,8 bi. Então, a acurácia ficou ali próximo de 84%. Nós estamos, esse é um modelo automatizado, nós temos 74, na verdade, são 74 modelos que fazem a projeção, e nós temos um algoritmo que todo trimestre roda os 74 modelos para todas as empresas da Bolsa que têm dados disponíveis para escolher o melhor modelo e fazer a projeção. Nesse caso da Minerva aí, nós acertamos 84%. Na versão 3 do modelo, que vai estar disponível em breve aí no Brain para vocês, nós estamos com a acurácia média para um trimestre à frente de 97%. Nós estamos errando na média 3%. Então, a acurácia é bem legal. E aí nós estamos descendo agora para fazer modelos para todas as linhas do balanço. Vão ter relatório automatizado, a empresa divulga o balanço, nós vamos ter um modelo que lê as informações, escreve um relatório automático,
modelo de recomendação, se é compra, venda ou neutro, automático também, tudo isso a gente tá desenvolvendo aqui e vai estar disponível para vocês em breve. Vai lá, Hugo. Boa, vamos então para a parte de valuation, que aí depois de passar todo o fundamento, analisar, discutir, ter o raciocínio crítico, o investidor ele consegue entender se essa companhia está bem precificada, não está fazendo uma simples avaliação relativa. Então, aqui a gente observa que a Minerva, em termos de EV/EBITDA, ela vem uma média ali entre 6,5, 7 vezes, tá? E aí depois, com essa forte geração de caixa, a gente viu que a companhia chegou a 4,7 vezes, tá? Então, olhando por essa média, por todo esse fundamento, essa evolução, lembrando que aqui atrás ela era extremamente endividada, então o EV era muito mais dívida do que o equity propriamente, e hoje a gente tem o quê? O esvaziamento da caixa de dívida e a incorporação no equity. Então, a gente deveria observar a Minerva voltando a negociar simplesmente via equity, nesses níveis de 5 vezes e meia, 6 vezes e meia, 7 vezes. Quando a gente vai aqui para avaliação relativa, a gente vê que ela está 4,7 fechado no ano passado, mostrando que o que ela tem crescimento, boa margem, boa execução, gera muito caixa e está desalavancada, risco financeiro baixo. Não faz o menor sentido ela ficar nesses 4,7 vezes. E aí, para ajudar na discussão, o setor, o ciclo continua extremamente positivo para a exportação, onde ela é exposta, né? 70% da receita dela vem desse setor, desse segmento, né? Na parte de exportação, puxado por China, e vai continuar pelos próximos 3 anos, ou seja, o ciclo ainda é muito positivo, o ciclo ainda é muito favorável para a Minerva. Então, eu fecho a nossa análise aqui, usando o Matrix, mostrando que mesmo você não tendo uma projeção de muito, vamos falar assim, robusta em termos mais completa, como um DCF, você consegue fazer uma análise de valor aqui da companhia, olhando a parte qualitativa dela, entendendo a dinâmica do setor e vendo os fundamentos que ela entregou e que ela entrega no presente dos últimos trimestres, para poder fazer um cenário de tomada de decisão. Então, hoje, olhando esse cenário que a gente passou aqui de fundamentos e valuation, eu vejo uma clara simetria aqui, no mínimo de uns 50%, 60% de upside para ela voltar a negociar num patamar justo do que foi no passado recente. Ela entrega fundamentos melhores, tem um risco mais baixo e o segmento continua positivo. Então, essa ferramenta é muito robusta em termos de tomada de decisão, e a gente está trabalhando para constantemente evoluir ela, aqueles pontos da parte de fundamentos que eu mostrei para vocês, para no passo seguinte fazer um DCF robusto para frente, com projeções, com conhecimentos específicos. Então, aqui você consegue tomar essa decisão. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. É growth ou é velho essa ação? Manda aí no chat. Hugo, volta compartilhando lá, só para mostrar uns detalhes finais no Matrix. Vai na parte de derivativos, por favor. Essa parte aqui de derivativos, pessoal, ainda está bem embrionária. O que nós temos hoje é o seguinte: nós temos essa parte aqui de aluguel de ações. Isso aqui é bem legal de acompanhar. Quando a ação está com um nível de aluguel muito alto, é porque tem muita gente apostando contra. Então, a tendência, e tem evidência científica disso também, é que tem uma pressão muito forte vendedora que vai derrubar o preço da ação. Então, vocês podem acompanhar isso por aqui também. É até legal para quem gosta de entrar short aí, ficar acompanhando esse volume de short para você tentar meio que fazer market timing do short. Quando tiver um volume muito forte de short, aí você avalia ali se, acho que talvez aqui esse ponto seja legal para entrar, porque a partir daqui a chance de cair é maior. Por outro lado, o custo do aluguel também vai estar mais alto. Então, você precisa balancear isso aí. Desce um pouco aí na página, Hugo. E aqui é o contrário, né? Tem as ações termadas. Quanto mais termo, o termo é como se fosse um empréstimo. Não é como se fosse, não, é um empréstimo, no final das contas. Você está pegando um empréstimo na sua corretora para comprar uma ação. Então, quando você tem um nível muito elevado de termo, é porque a força compradora está sendo muito forte, está segurando o preço da ação. Então, dá para você ir balanceando aí quantidade de termos com short, para tentar tomar uma decisão também, fazer um market timing em cima disso.
Vai na parte de acionistas agora, Hugo. Se tu quiser complementar alguma coisa aí também, fica à vontade. Aqui nessa parte de acionistas, a gente consegue ver quem são os principais acionistas, né? Aqui vai aparecer aqueles que têm participação maior que 5% no patrimônio da empresa, que é o que é obrigado a empresa a divulgar. Vai na parte de eventos. Aqui em eventos, você vai encontrar os eventos relacionados à empresa, a última divulgação, consenso. Então, a Minerva, o que é que vai vir aí? Vai vir balanço no dia 9 de agosto, é isso? Balanço dia 9 de agosto. Dia 10 de agosto vai ter a teleconferência de resultados. Desce um pouco aí, Hugo, para mostrar. Desce mais. Então, aqui, por exemplo, terça-feira, 4 de maio de 2021, foi divulgação do balanço da Minerva. O consenso do mercado era entregar 19 e a empresa entregou 259 milhões. O consenso estava bem baixo aqui. Sabe o que é que aconteceu aí? O consenso está tão pessimista? Não, é justamente o impacto da gestão do hedge cambial. É difícil prever isso. Vai no perfil agora. Beleza, aqui no perfil é o perfil da empresa. Vai ter uma breve... Sobe um pouco. Vai ter uma breve descrição da empresa. Aí desce agora. Aí você pode ver a diretoria e o conselho. Clica aí no salário para a gente ver o salário dos caras. Então, aqui ó, você pode ver o salário da diretoria, a remuneração da diretoria. São 6 diretores ganhando 31 milhões de reais por ano. Os caras ganham bem. No conselho, vai no conselho agora. Clica aí também no salário. Aí no conselho aqui a gente também vê. Teve uma queda, foi queda de remuneração ou quantidade de conselheiros? Aumentou conselheiros e reduziu a remuneração. É engraçado, eu vou passar uma atividade para vocês. Olhem o da JBS aí, depois. Não bota da JBS, não. Vocês aí, depois vão no Matrix e vejam da JBS. Tem um comportamento bem divertido lá a partir de 2018. Vai na parte da auditoria agora. A auditoria são os documentos auditados. Todos os arquivamentos aí da CVM que são auditados, relacionados às demonstrações contábeis, estão aí. Tem outras ferramentas aqui dentro da nossa plataforma que vão estar depois dentro do Matrix. Tem um plantão de mercado das empresas que está fora, mas vai estar dentro. Isso aqui vai ser tudo reformulado. Inclusive a usabilidade. A usabilidade não está do jeito que a gente quer ainda. Essa é a versão inicial. Mas acho que já está bem legal de usar. Porém, vai ficar muito melhor. Com muito mais ferramentas, inclusive. Então, é isso, pessoal. Agora, Eduardo, a gente fica aí à disposição. Se tiver perguntas... Só fechar. Por favor, Hugo, por favor. Não, ia responder a pergunta lá, né, que eu fiz. É uma empresa de velho, tá? Não é uma empresa de growth justamente pelos ciclos, tá? Então, ela alterna os ciclos de crescimento e manutenção, mas é uma empresa de velho justamente pelo efeito que a gente viu ali de forte geração de caixa, desalavancagem, e o papel não voltou para o múltiplo médio que ele negocia, mesmo quando tinha um risco muito maior financeiro. Então, é um papel de velho e tem um misto de dividendo ali, dado que agora vai gerar muito caixa. Então, para quem quer uma estratégia aí de dividendo ou velho, é uma boa ação. Então, o Matrix permite que vocês façam esse tipo de análise para tomar decisão. Obrigado, Hugo, pela gentileza das explicações. Obrigado, Felipe, também pela apresentação de toda a ferramenta, né? Eduardo, só tem uma coisa que eu ia esquecendo aqui. Eu sou horrível com essas coisas. Com esse QR Code aí, pessoal, vocês podem baixar o nosso aplicativo. Vocês podem usar ou o aplicativo ou o sistema web. O que nós mostramos foi o sistema web. Por esse QR Code aí, vocês podem experimentar a ferramenta toda gratuitamente por 7 dias. Tem muita coisa que é gratuito, independente disso. O Matrix, por exemplo, é gratuito. Mas vocês vão ter outras coisas como relatórios de análise, por exemplo, Trader Dias e contribuidores, nosso TCcast, cursos, inclusive, vocês podem fazer durante esse período de 7 dias. Se conseguirem fazer os 40 e poucos cursos, aí podem fazer. Então, é só usar esse QR Code aí. Aí tem o cupom Master, e aí vocês usem o cupom Master 7 dias. Perfeito. Pronto, agora eu acho que muito, muito importante você dar essa indicação, porque os comentários todos estão muito positivos, no sentido de todo mundo muito contente. Eu, particularmente, uma ferramenta de uma empresa nacional tão bem elaborada, tão bem desenvolvida, mas, sobretudo, pelo espírito, né?
insistir em teses fundamentalistas, né, no ensino da análise fundamentalista, no momento que a gente tem tanta confusão no mercado, né, o pessoal achando que algo trader vai ser aí o futuro, ele vai para o caminho para você direcionar, se você não souber o caminho, ele só vai te levar para o buraco mais rápido, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né, dos livros de análise que você comentou, né? Eu leciono análise das demonstrações contábeis aqui na FEA, e a análise é a antessala do valuation, né? É a sala de espera do valuation. Então, conforme o Hugo mostrou, né, os indicadores, aí você também comentou análise qualitativa e bem entender o modelo de negócio da empresa, né? Às vezes você tem, por exemplo, o McDonald's da vida, que é uma empresa originalmente enquadrada como comidas e bebidas, mas no final das contas o modelo de negócio é muito mais de um real estate, né? Muito mais uma empresa de incorporação imobiliária. Isso é muito importante, eu acho que é muito, muito legal mesmo, né? E começar pela análise do relatório dos auditores independentes, né? Isso é muito importante. A gente tem visto, e aí eu queria instigá-los a responder no seguinte sentido: CFA, por exemplo, local e internacional, várias escolas de negócios, integrando ao trabalho do gestor de portfólio, do analista, métricas ESG, né? Formatos de avaliações ESG. Vocês têm isso na pauta de vocês? É algo que vocês pensam em desenvolver, algum tipo de integração? Vocês puderem comentar, obviamente, daquilo que puderem falar, seria extremamente legal para a gente escutá-los. Agora, por ser uma companhia aberta a partir de hoje, a gente não pode dar muito detalhe do que vai vir, mas como nós dizemos publicamente que nós somos a Bloomberg da pessoa física, vocês podem imaginar que nós vamos ter um sistema semelhante ao da Bloomberg. E essas questões ESG dá bastante trabalho, se nós tivermos um dia, vai demorar um pouco. Mas nas análises nós consideramos essas coisas. Na minha análise particularmente, tem uma empresa que eu quero investir há bastante tempo, já perdi uma subida brutal dela, é um banco, vou dar dica, mas eu nunca entrei por questões ESG. Mas eu acho que tudo tem um preço e eu posso dar uma chance para as pessoas. Empresa como a Vale, por exemplo, eu entro eventualmente, mas eu nunca entraria na Vale numa oferta pública dela para dar dinheiro para eles. Eu entro eventualmente, trades eventuais na Vale. Até que eu me sinta convencido de que não vai acontecer de novo o que eles fizeram acontecer, eu não seguro a Vale nem entro em nenhuma oferta pública para dar dinheiro para o caixa deles. Eu vou entrar para trade. Aí eu entro. Mas eu analiso sim, questões ESG são bem importantes. Aqui na própria empresa também, eu estou meio que assumindo esse papel aqui. Eu terminei o curso de conselheiro de administração do IBGC, aprendi um monte de coisa lá, já comecei a implantar aqui na empresa também. Mas eu particularmente uso na parte de análise qualitativa ali. Tem empresa que eu nem sequer olho. Pô, essa empresa aqui eu tô fora, não vou olhar. Os caras vão me roubar se eu entrar nisso, ou eles vão fazer alguma coisa ambientalmente incorreta. Então, eu olho bastante questões ESG. Hugo, quer complementar aí alguma coisa? É um ponto relevante, né? E a gente observa que pode gerar uma pressão, sem dúvida, no desempenho e performance das companhias. O exemplo de Vale que o Felipe trouxe é um bom, né, exemplo disso, né? Quando ocorreram os desastres, o papel sofreu muito. Porém, quando ele passou a entregar fundamentos sólidos, o papel voltou tudo, né? Então, é uma discussão muito interessante de se ter. Tem outro exemplo bom, e aí o Felipe também citou na parte do Matrix ali, de olhe lá a parte qualitativa da remuneração, que vocês vão ver um detalhe muito interessante. A JBS é outra empresa que tem adotado as pautas ESG lá dentro, né, ESG, mas anteriormente tivemos vários eventos ali que tiraram muito valor também da companhia, porém, quando os fundamentos voltam à normalização, no todo, o que dita valor efetivo são essas entregas, né? E a gente viu a companhia voltando a níveis de precificação recorde. Poderia valer muito mais, óbvio, mas é um ponto interessante de puxar na discussão e nós aqui vamos fazer isso também.
O Júlio nos perguntou aqui se vocês poderiam escrever um pouquinho do histórico do Traders Club, né? Como é que foi o início, né? Como é que foi a formação da empresa de vocês e como é que, e aí culminando, né, com a entrada em mercado de capitais. Você sabe que entrar em mercado de capitais é o marco, né? Não é o objetivo das empresas, é para Private Equity, é para Venture Capital. No caso de vocês, não, vocês estão dentro da empresa, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que foi o início da história de vocês, seria bem bacana. Eu acho que o que nos ajudou muito a fazer esse IPO foi porque nós não precisamos de dinheiro, efetivamente, e nós deixávamos muito claro isso no Roadshow. O CEO da empresa, Pedro Albuquerque, e o COO, Pedro Machado, nós ficamos aí 2 meses quase em NDR, que é o Non-Deal Roadshow, onde a gente vai apresentar a ideia para o mercado, sentir o clima, como é que está, para alguns fundos específicos. Aí Pilot Fishing, que é para pegar o âncora, depois o Roadshow de verdade. Foi mais ou menos 2 meses disso. Não aguentava mais, estou completamente destruído aqui. Ontem nós fechamos o book na segunda, fizemos a precificação na segunda-feira. Quando cheguei em casa na segunda-feira, eu arriei completamente. Ontem eu fiquei o dia fora do ar, quase todo, destruído mesmo. Foi bem cansativo o processo. E eu acho que o que ajudou a vender mesmo é porque nós não precisamos de dinheiro. No sentido de que nós, sócios da empresa, nenhum de nós precisa de dinheiro, nós não vendemos ações da empresa, a oferta foi toda primária, 100% primária, todo o dinheiro que nós captamos, aí, quase 700 milhões de reais, foi para o caixa da empresa, não veio nenhum centavo para o nosso bolso. Que mais? E nós agora não somos mais uma startup, mas nós éramos uma startup diferente. Uma startup que gerava caixa e dava lucro, desde 2019, se não me engano já. A empresa começou como um grupo do WhatsApp, com os 3 sócios fundadores, Pedro, gestor do Fundo Cosmos Capital, um dos melhores fundos do Brasil, o cara tem um retorno médio anual de 2012 para cá de quase 100% ao ano. O fundo dele valorizou quase 100% ao ano, é só ele, no fundo, ele e o pai. Não é um fundo aberto que dê para investir. Ferri, que é um dos maiores traders de opções aí do Brasil, e Israel Massa, que participava muito de comunidades parecidas com o TC. E aí depois foi chegando as pessoas. Chegou Guillermo Parra Bernal, que é o nosso sócio de inteligência da área de inteligência de mercado. Ele foi da Reuters e da Bloomberg, acho que deu quase 20 anos de experiência nas 2 empresas. Ele saiu de lá, ele tinha um salário de 50 mil reais por mês, veio aqui para o TC quando a gente faturava 0, em 2017 ou 2018, não lembro. A empresa faturava 0, não tinha nenhum faturamento. Ele saiu de lá com esse salário de 50 mil reais por mês, fora as regalias de telefone, carro, aluguel. Assumiu o risco, veio para cá, acreditou na ideia. Veio o nosso CTO também, que é um dos maiores especialistas no Brasil em projetos de grande escala de tecnologia. Aí depois disso, acho que eu cheguei em setembro de 2019. Aí depois o diretor da área comercial também chegou na mesma época que eu. A Hugo chegou mais ou menos no meio do ano passado. Aí o pessoal foi chegando, foi acreditando na ideia do projeto. Quando eu vim para cá, eu ganhava menos do que eu ganhava na universidade, com custo de vida mais alto. Eu assumi, eu vou, é isso que eu quero fazer, eu quero ampliar a possibilidade de alcançar mais pessoas, que eu não conseguia fazer na universidade. Eu morria de trabalhar, mas eu nunca ia conseguir o alcance que eu ia conseguir aqui. Então, foi isso. Começou no grupo do WhatsApp, foi trazendo um monte de maluco que acreditava na ideia, e chegamos aí. Ano passado foi o melhor ano da nossa história. O coronavírus, nós acertamos a queda e acertamos a volta. Nós até duvidávamos que poderia acontecer alguma coisa assim de verdade, como eu sabia que o corona ia ser pesado, mas eu não esperava que ia ser tão forte como foi. E um dos nossos sócios, Ferri, ele tem outras startups, ele tinha muito negócio na China, então ele conhecia bem a China, ele recebia informações da China e ele sabia que o caos ia ser gigantesco. Ele virou a mão short, ele não ficou neutro, ele não zerou a posição de ações, ele ficou short. Ele virou a mão completamente, de muito comprado para muito vendido.
E muita gente aqui da plataforma fez isso também, os caras ganharam dinheiro de rodo. E na volta também, a gente acertou a volta. E aí isso fez com que um monte de pessoas viessem para a comunidade. Então, é isso. Gente boa, sangue nos olhos, que acredita no projeto. O dinheiro nunca foi, nunca será o nosso propósito. Ninguém aqui trabalha por dinheiro, até porque a gente não precisa ficar correndo atrás de dinheiro. Todos já eram investidores há muito tempo, experientes. O dinheiro é sempre consequência. E aí no IPO foi do mesmo jeito, a gente não precisava de dinheiro. Por que que nós fizemos o IPO? Para acelerar o crescimento. E independência é a nossa palavra aqui, é o que nos move, é independência ou morte. Nós recebemos proposta de aporte de bancos grandes, aí vocês nem imaginam um banco brasileiro que tentou comprar aqui uma participação da gente. Bancão tradicional e querendo comprar aqui participação da gente, só que a gente ia perder a independência. Então, nós não vendemos participação. Fundos internacionais, a gente tinha, talvez, acho que uns 20 NDAs, 20 a 30 NDAs assinados com vários fundos estrangeiros de tecnologia, só que nós íamos ser muito diluídos. E aí, de repente, apareceu a oportunidade, pô, vamos fazer IPO. A gente ia fazer IPO daqui a alguns anos, a gente queria fazer na Nasdaq, inclusive. E aí, aceleramos o processo, porque teve uma virada tech aqui na Bolsa, né? As empresas de tecnologia na Bolsa eram muito mal precificadas, e aí começou a ser bem precificado, empresas que nem eram tecnologia de verdade. E aí, pô, vamos lá, vamos nessa. Arrumamos o IPO em 3 meses, eu acho. Foi correria, mas vale a pena. E uma pergunta relacionada a isso, acho que a história é super bacana, Felipe, e é super motivadora, especialmente para os nossos colegas, alunos de graduação que estão, né, entendendo e vendo, a partir do exemplo de vocês, possibilidade de criar coisas parecidas. E agora, exatamente nesse capítulo que vocês estão vivenciando, né, que é ser uma empresa de capital aberto, e agora, querendo ou não, quando você abre o capital, você perde graus de liberdade sobre a gestão da sua companhia, porque você está lidando com o dinheiro dos outros agora, né? Passa a ter a regulação da autarquia do mercado de capitais, a CVM, você passa a ter a regulação da B3. Como é que vocês veem hoje, por exemplo, esse compliance maior, né? O que vocês têm visto, por exemplo, que mudou de quando vocês tinham um grupo de WhatsApp para agora que vocês são uma SA de capital aberto? Não muda muita coisa, porque nós nunca fomos uma empresa regulada como uma casa de análise ou como uma corretora, e nós nem queremos ser uma corretora, inclusive. Muita gente pergunta, pô, vocês querem ser corretora? Nem a pau. Para que eu vou entrar nesse negócio que tende a ter margem zero? Não estou nem aí para ser corretora ou não, a gente não quer ser isso. Então, nós nunca fomos regulados, só que a gente já trabalhava como se fosse regulado. CVM tem acesso aqui ao nosso sistema, eles têm uma senha de acesso, a gente sempre está à disposição para conversar com eles. Nunca tivemos denúncia, nós temos quase todo dia, de concorrentes, dor de cotovelo, devem estar todos chorando hoje aí com a IPO. Temos denúncia todos os dias, mas nunca foi para frente as denúncias, porque nós sempre trabalhamos como se fôssemos regulados. O que muda agora, efetivamente, é porque eu fico doido para falar um monte de coisa e não posso. O problema maior é esse. Eu tô doido para... Eu não posso nem falar isso aqui. Eu ia dizer uma coisa, mas não posso nem falar. Segura. A gente tem que se acostumar com esse negócio aí de segurar a língua, às vezes, agora. Isso a pergunta foi muito mais no sentido do compliance, tá? Eu não vou deixar você se alongar, porque senão você vai dar detalhes da estratégia, eu não te quero ver em maus lençóis, não. Pessoal, eu queria enormemente agradecer a gentileza de vocês, a gente está com o horário aqui em cima, parabenizá-los pela iniciativa, né, todo o trabalho que vocês desenvolveram, e deixo à vontade para suas considerações finais, Hugo e Felipe, por favor. Eu já falei demais, Hugo. Quer falar aí? É só agradecer aí todos e não deixem de baixar o nosso aplicativo pelo QR Code aí e usem esse cupom de 7 dias gratuito. No começo, vocês vão se perder um pouco, quem é menos experiente aí com bolsa, talvez fique meio perdido, porque é muita coisa. De fato, tudo que o investidor precisa tem aqui. Vocês podem fazer vários cursos aí com esse cupom, já vai estar liberado os cursos para vocês. Tem mais de 40 cursos que vocês podem fazer. Valeu, Hugo. Não, eu só queria agradecer a possibilidade, a oportunidade de participar do congresso aqui. Não sou contador, sou administrador,
mas para atuar no mercado tive que aprender muito de contabilidade. Tive um contato inicial lá atrás na faculdade e depois, para tirar as certificações de mercado, precisei entrar mais profundo, mais longe do conhecimento que vocês têm aqui, né? E, cara, a oportunidade de ser sócio do TC é uma missão, né? A gente começou em 2000, pelo menos eu comecei lá em 2006 a investir no final da minha faculdade ainda, sozinho. Eram 170 mil CPFs e ver o mercado acionário, o mercado de capitais, chegando a quase 5 milhões de CPFs, tem que manter, porque país para desenvolver, uma nação para crescer, tem que ter um mercado de capitais forte. E essa missão é que fez com que eu aceitasse o convite, vir para cá, dedicar, trabalhar 20 horas por dia, meia-noite, respondendo questionamentos, para entregar o melhor para todos os investidores pessoa física, para que seja algo perene, resiliente. Então, agradecer aqui a participação e renovando aí o convite para que todos entrem na plataforma e usem lá. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Obrigado a vocês, votos de sucesso nessa nova etapa. Muito obrigado pelo apoio ao Congresso. E aos nossos colegas congressistas, a gente tem mais algumas apresentações de trabalho. Muito obrigado pelo acompanhamento ao longo do dia de hoje. Bom trabalho a todos. Valeu, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais aí também. Parabéns aí. Até mais, Felipe. Tchau, até Valeu, mais. professor. Obrigado.